Olá! Hoje a gente vai desvendar um tema que é super central no direito brasileiro: o tal do regime jurídico administrativo. Sabe, é basicamente aquele conjunto de regras especiais que ditam como o governo e toda a administração pública devem funcionar. E para a gente já começar a pensar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que é fundamental. Por que, afinal, o governo não pode simplesmente sair por aí agindo como se fosse uma empresa qualquer? A resposta para essa pergunta, olha, é a chave para entender todo o resto. E a resposta está toda aqui, nessa definição. O regime jurídico administrativo é justamente esse conjunto de normas que coloca a administração pública numa posição, digamos, especial. Uma posição que fica acima do cidadão comum. É o que a gente chama de uma relação vertical, de poder, e não uma relação de igual para igual. Ok, então vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje começa entendendo a diferença principal entre os regimes público e privado. Depois, a gente vai explorar os princípios que são o coração do sistema, o famoso LIMP. Também vamos dar uma olhada nas regras que não estão escritas, no objetivo maior por trás de tudo isso e, claro, no final, naqueles pontos essenciais para levar dessa nossa análise. Então vamos lá, começando por essa dualidade que é fundamental. A administração pública não age sempre do mesmo jeito, sabia? Existem dois grandes conjuntos de regras que podem ser aplicados dependendo da situação. A diferença entre eles fica super clara olhando essa comparação. De um lado, no regime de direito público, a relação é vertical, ou seja, a administração tem prerrogativas, tem poderes que um particular não tem. Esse é o regime padrão para órgãos da administração direta, autarquias. Já do outro lado, no regime de direito privado, a relação é horizontal, de igual para igual. É o que acontece quando o governo vai comprar material de escritório, por exemplo. Nesse caso, ele age mais como uma empresa. Isso vale muito para as empresas estatais. Agora, a gente chega no coração do regime administrativo. Os princípios que são a base de absolutamente tudo. E o melhor de tudo é que eles não são uma invenção. Eles estão lá, escritos na nossa Constituição. E aqui estão eles, os 5 princípios constitucionais expressos. E para nunca mais esquecer, é só usar o mnemônico LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Vamos passar rapidinho por cada um deles. O primeiro é a legalidade. E aqui está o ponto crucial. Para a administração, a regra é o exato oposto da vida privada. Um cidadão comum pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, certo? Já o administrador público, ele só pode fazer aquilo que a lei expressamente autoriza ou manda ele fazer. É uma marra importante. Em seguida, a impessoalidade. O que isso quer dizer? Que a atuação do Estado tem que ser para todo mundo, buscando o bem comum. Ela não pode ser usada para promover uma autoridade específica e muito menos para favorecer um amigo ou prejudicar um inimigo. E na prática, como é que isso aparece? A forma mais clássica, mais conhecida de violação da impessoalidade é o nepotismo. Aquela história de nomear parentes para cargos públicos. É um tema que sempre volta e é super importante. Mas atenção aqui, porque nem toda nomeação de parente é nepotismo. Os tribunais já estabeleceram algumas exceções. Por exemplo, não é nepotismo se o parente que já está no órgão não tem nenhuma influência hierárquica sobre aquela nomeação. Ou em cargos políticos, como ministros, secretários, a não ser que a pessoa seja claramente desqualificada, né? E também é possível nomear um servidor de carreira que seja parente, desde que não exista uma subordinação direta entre eles. Seguindo com o nosso M de LIMP, a gente tem a moralidade. Não basta o ato ser legal, ele também tem que ser moral. Isso exige honestidade, boa-fé, lealdade. É, no fundo, a ética aplicada na gestão pública. É sobre ser um bom administrador. O P é de publicidade. Os atos da administração, em regra, não podem ser secretos. Eles precisam ser transparentes, divulgados, para que toda a sociedade possa fiscalizar e controlar o que está sendo feito com o dinheiro e com o poder público. E tem um exemplo que ilustra isso de uma forma brilhante, que mostra o impacto real desse princípio. Essa decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF decidiu que é totalmente legítimo publicar na internet os nomes dos servidores e o valor dos seus salários. Isso é a publicidade na veia, garantindo a transparência. E por último, o E, de eficiência. Este foi o último princípio a ser incluído expressamente na Constituição. Ele exige que a administração busque os melhores resultados, com rapidez e usando os recursos da melhor forma possível. Não basta só agir, é preciso agir bem e trazer bons resultados.
Mas olha, o regime administrativo não vive só de regras que estão escritas na lei. Existem também princípios que, mesmo não estando listados lá da mesma forma, são igualmente importantes e servem de guia para as decisões. Entre esses que a gente chama de princípios implícitos, temos a razoabilidade, a proporcionalidade, a segurança jurídica e a continuidade do serviço público, só para citar alguns dos mais famosos. São eles que trazem equilíbrio e bom senso para o sistema todo. E para entender o que é razoabilidade na prática, dá uma olhada nesse caso real, que é impressionante. O STJ anulou a desclassificação de um candidato de um concurso. E o motivo? É que a convocação para a segunda fase foi publicada 8 anos depois da primeira prova. Pensa bem, não seria nada razoável exigir que uma pessoa ficasse acompanhando o Diário Oficial por tanto tempo, né? Depois de ver todas essas regras, todos esses princípios, a gente volta àquela pergunta do início. Para que serve tudo isso? Qual é o objetivo final de todo esse sistema complexo? A resposta é uma só: o interesse público. E aqui, a gente precisa fazer uma distinção que é crucial. Existe o interesse público primário, que é o verdadeiro interesse da coletividade, da sociedade como um todo, justiça, segurança, bem-estar. E existe o interesse público secundário, que é o interesse do Estado enquanto organização, por exemplo, cuidar do seu próprio orçamento. O ponto fundamental é que o interesse secundário só é legítimo quando ele serve para alcançar o primário. E para mostrar como essa distinção não é só teoria, olha só essa questão de concurso de 2019. A resposta considerada correta define exatamente isso. O interesse público primário é o verdadeiro destino da administração, porque ele alcança o interesse da coletividade e tem supremacia sobre o interesse particular. Perfeito. Certo, vamos agora amarrar todas as pontas e resumir os pontos mais importantes que a gente viu aqui nesta análise. Então, a essência do regime administrativo é esta: o governo joga com regras especiais, porque ele não serve a interesses próprios, ele serve à coletividade. Ele tem sim poderes especiais, as prerrogativas, mas também tem limitações muito estritas, que são os princípios. O LIMP é a base obrigatória de qualquer ato. E no fim das contas, tudo, absolutamente tudo, tem que se justificar pelo atendimento ao interesse público primário, que é o bem de todos. E para finalizar, fica uma reflexão que resume bem toda a tensão e, por que não, a beleza do direito administrativo, com tanto poder para agir e, ao mesmo tempo, com o dever de seguir tantos princípios. Como é que se alcança o equilíbrio perfeito na administração pública?